O mundo assiste a um momento decisivo, e as notícias que chegam de Kiev, Moscou e Minsk revelam um cenário de mudanças inesperadas, alianças inquebráveis e crises que abalam os alicerces de regimes autoritários. Enquanto a Ucrânia recebe com honras o que alguns chamariam de invasão estrangeira, a verdade sobre a guerra finalmente rompe as barreiras da censura na Rússia, mas não por um surto de honestidade, e sim por uma jogada ousada que expôs a população a uma realidade que o Kremlin tentava esconder a qualquer custo. A solidariedade internacional à Ucrânia não é retórica, é um compromisso concreto, com números que fazem tremer os estrategistas do Kremlin. A Alemanha, em voz alta e clara, garante um apoio financeiro anual de 9 bilhões de euros nos próximos anos, um sinal inequívoco de que Berlim não recuará. A Ucrânia tem hoje um exército forte, capaz de se defender e de resistir, declarou o vice-chanceler Lars Klingbeil, deixando claro que o investimento em armamentos e na indústria de defesa ucraniana não é apenas uma promessa, mas uma ação contínua. A mensagem para Putin é direta: a Alemanha não cederá, e a Noruega também não ficará de braços cruzados. O primeiro-ministro norueguês anunciou em Kiev que o alto nível de ajuda financeira, equivalente a 8,5 bilhões de dólares, será mantido em 2026, após atingir esse patamar no ano que vem. Não se trata apenas de armas. A Noruega é peça-chave na segurança energética da Ucrânia, um setor que Moscou tenta sabotar com ataques à infraestrutura crítica. Enquanto isso, a visita do primeiro-ministro canadense e do enviado especial dos Estados Unidos reforça uma verdade inegável: o mundo ocidental está unido, e a Ucrânia não está sozinha. Mas se a Ucrânia avança com o apoio de aliados estratégicos, a Rússia enfrenta um colapso que se espalha como um incêndio. O primeiro sinal veio das Ilhas Kurilas, onde a população foi pegue de surpresa. Sem aviso, sem alternativas, o abastecimento de gasolina foi suspenso. Não adianta racionar, não adianta limitar a 10 litros por pessoa, o combustível simplesmente acabou. A justificativa? Os ataques com drones a refinarias russas, que paralisaram parte essencial da produção. Não é um problema localizado, do Primorye Crimeia, dos Zabaikalsk à região de Rostov, as filas intermináveis e o retorno aos vales de racionamento, como nos tempos soviéticos, são a prova de que a máquina de guerra de Putin está com os dias contados. 7 refinarias atingidas, 5 com produção total ou parcialmente paralisada, incluindo gigantes como as de Novokuibyshels e Volgogrado. O Novocherkatsky, maior fornecedor do sul do país, arde em chamas desde 21 de agosto, e mesmo com centenas de bombeiros e equipamentos, 13% da capacidade de refino da Rússia está fora de operação, o equivalente a 44 milhões de toneladas de combustível por ano. O resultado: preços recordes. 72,5 mil rublos a tonelada de gasolina comum, 82 mil pelo premium, um aumento de 40 a 50% desde o início do ano. Para tentar conter a hemorragia, o governo proibiu a exportação de gasolina e cogita importar combustível da Bielorrússia, como já fez em 2023. Uma solução desesperada para um problema criado por suas próprias escolhas. Enquanto a população russa enfrenta filas e desabastecimento, o Kremlin tenta, em vão, controlar a narrativa. Mas desta vez, a verdade invadiu as telas de 116 canais simultaneamente, em uma operação audaciosa que expôs os números reais da guerra: 1 milhão de soldados mortos, refinarias destruídas, o Donbas sem água, a frota do Mar Negro dizimada, e, após 3 anos de conflito, nenhuma única região ucraniana totalmente conquistada. Não foi um lapso da propaganda, mas uma invasão cibernética coordenada pelo GUR ucraniano, que hackeou um dos maiores provedores de TV da Rússia, bloqueou os administradores e transmitiu, por 3 horas seguidas, imagens que o regime nunca quis que o povo visse: explosões em refinarias, cemitérios de soldados cujas mortes o Kremlin nega, e o fracasso retumbante da chamada Operação Militar Especial. Tudo está indo conforme o plano, ironiza o vídeo, antes de revelar: este é o plano de Putin. A operação não se limitou às TVs tradicionais. Quem tinha acesso a plataformas digitais como Apple Store, Google Play ou Smart TV também pôde assistir ao material, que alcançou pelo menos 50 mil assinantes em Moscou e outras regiões. Uma brecha na cortina de desinformação que pode ter consequências imprevisíveis. Mas as tentativas de minar a liderança ucraniana não vêm apenas de Moscou. Documentos revelados pelo The Guardian mostram que, após o escândalo na residência de Donald Trump em fevereiro, a equipe do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, tentou contatar o general Valery Zaluzhny, ex-comandante das Forças Armadas ucranianas e atual embaixador em Londres, em uma clara tentativa de encontrar uma alternativa a Zelensky. As ligações, no entanto, foram ignoradas.
Para Zaluzny, visto por muitos como um possível candidato presidencial, alinhar-se com a equipe de Trump contra o líder de seu país em pleno conflito seria uma traição inaceitável. Uma decisão que reforça a unidade ucraniana diante das pressões externas. Enquanto isso, na Bielorrússia, o regime de Lukashenko continua sua campanha de terror contra a oposição. Desta vez, foi a vez de Anatoly Kotov, ex-aliado de Pavel Latuco, desaparecer após viajar para fora da União Europeia, possivelmente para a Turquia. Kotov, que ocupou cargos no governo e na diplomacia bielorrussa até 2020, rompeu publicamente com Lukashenko durante os protestos de 5 anos atrás e se exilou na Polônia. Seu sumiço segue um padrão sinistro. Há poucos meses, outra aliada de Latuco, Anzelika Melnikova, também desapareceu em circunstâncias suspeitas. O método é antigo, mas a impunidade permanece. Em um mundo onde a informação é arma e a energia é moeda de troca, os próximos capítulos desta história serão escritos com ações concretas. Enquanto a Ucrânia fortalece suas defesas com o apoio de aliados determinados, a Rússia afunda em uma crise de sua própria autoria, e a Bielorrússia afoga suas vozes dissonantes no silêncio forçado. A pergunta que fica é: até quando a farsa poderá se sustentar? Em 1999, a história se repetiu com uma precisão macabra. Um mês após a morte repentina de Gennady Karpenko, que sucumbiu depois de beber um café gentilmente oferecido a um ex-ministro do interior, Yuri Zakaranka desapareceu sem deixar vestígios. Não vou fuzilar pessoas, não vou violar a Constituição, declarou Lukashenko na época, enquanto seus opositores sumiam como fumaça. Poucos meses depois, foi a vez de Viktor Gonchar, ex-chefe da Comissão Eleitoral Central, evaporar-se no ar. Todos eles eram figuras de peso, potenciais candidatos únicos capazes de unir a oposição bielorrussa. Coincidência? Ou um padrão tão antigo quanto o próprio regime? Enquanto Minsk afundava em sua sombra autoritária, Varsóvia se tornava palco de um novo capítulo de tensões. O primeiro-ministro da Noruega e o vice-chanceler alemão reafirmavam em Kiev seu apoio incondicional à Ucrânia, mas da Polônia chegava um sinal alarmantemente diferente. O presidente Karol Nawrocki vetou uma lei que garantiria benefícios sociais e assistência médica gratuita a cidadãos ucranianos e não parou por aí. Não mudo minha posição e cumprirei minhas obrigações, declarou, enquanto anunciava que apenas 800 lotes de auxílio seriam destinados aos ucranianos que trabalhassem no país. Mas o golpe mais duro ainda estava por vir. Em questão de dias, ele apresentaria ao parlamento um projeto de lei para aumentar o prazo de obtenção da cidadania polonesa de 3 para 10 anos. E como se isso não bastasse, o texto incluiria um artigo explosivo: equiparar os símbolos do ambandeirismo aos do nazismo alemão e do comunismo soviético, criminalizando sua exibição. A reação foi imediata e contundente. O vice-primeiro-ministro polonês e ministro de Tecnologia Digital, Krzysztof Gałkowski, não poupou palavras: não consigo imaginar um presente melhor para as tropas de Putin. Senhor presidente, pare de atacar cegamente o governo em nome da luta política. Você está prejudicando pessoas que lutam pela independência e, ao mesmo tempo, ajudando a Rússia. Para alguns, foi vergonhoso. Para outros, uma traição inaceitável vinda de um aliado estratégico. Nawrocki, porém, não age no vazio. Eleito com forte apoio do Partido Conservador Lei e Justiça, agora na oposição ao governo de centro-esquerda, ele sinaliza que, apesar do papel cerimonial da presidência na Polônia, sua equipe não hesitará em desafiar o executivo. A mensagem é clara: a solidariedade tem limites, e a política interna pode, sim, sobrepor-se à geopolítica. Enquanto a música de fundo tenta suavizar o peso das palavras, a pergunta persiste: até onde irão as fraturas entre aliados? E quanto custará à Ucrânia cada hesitação, cada cálculo eleitoral, cada veto que ecoa como um tiro nas costas? A história não perdoa quem esquece que, em tempos de guerra, a neutralidade é uma ilusão e a indecisão, uma arma nas mãos do inimigo. Obrigado por acompanhar até aqui. Seu engajamento, comentários, compartilhamentos, debates é o que nos mantém firmes na missão de expor a verdade por trás das cortinas de fumaça. Até a próxima, e que as notícias que chegarem sejam tão boas quanto a resistência daqueles que se recusam a curvar-se.